Como os irmãos já falaram, nós queremos agradecer primeiramente ao nosso Senhor Jesus por este encontro de comunhão entre todos os presentes e agradecemos a presença de todos, a quem nós já conhecemos há tempo, a quem nós ainda estamos conhecendo. Bem-vindos. E uma vez que nós, praticamente todos aqui, temos uma vida com o Senhor, nós somos então membros uns dos outros dentro do corpo de Cristo. E queremos que todos se sintam à vontade, amém? Amém? Nós sempre gostamos de falar que no nosso meio nós evitamos e rejeitamos qualquer tipo de tradicionalismo, religiosidade, formalismo. O que queremos é viver, de fato, o corpo de Cristo como a palavra de Deus nos recomenda. Porque a palavra, o corpo de Cristo, a igreja, ela não é uma instituição, não é uma religião, não é um aglomerado de gente associada por professar uma mesma fé apenas, não. A igreja é mais que isso. Ela é orgânica, porque foi produzida num momento muito específico da história da humanidade, que foi a cruz de Cristo. Amém. A cruz de Cristo foi o único lugar onde a igreja foi produzida pela morte de Jesus. Na verdade, o maior interessado em ter a sua igreja, que na verdade, volto a dizer, talvez para muitos já está mais do que conhecido, igreja não é um templo, igreja não é um edifício, a igreja nada mais é que a palavra em si, uma assembleia, uma congregação dos que foram chamados por Jesus para formar ali o seu povo. Amém? Isso é muito importante. No entanto, a tradição ao longo desses 21 séculos, da história da igreja, ao longo de todos os séculos, degradou a igreja de Deus. E essa degradação, ela está dentro de cada um de vocês, cada um de nós. Todos nós temos elementos da degradação da igreja. Nós carregamos conceitos, carregamos formas, carregamos tradições, carregamos jeitos que não condiz com o que a Bíblia diz, mas herdamos de tradições. Herdamos do que a gente viveu, tanto na nossa cultura humana, como também na nossa cultura religiosa, familiar ou não. E por que eu digo isso? Porque a palavra de Deus é muito interessante. Toda a palavra de Deus, ela, na verdade, ela é profética. Ela fala de coisas que aconteceram durante o seu período em que foi escrito, como também fala de coisas que viriam depois, como no nosso tempo, século 21, e a palavra de Deus é tão atualizada e tão real. Porque a palavra de Deus, ela não tem o fator tempo que a limita, porque é uma palavra que vem do trono de Deus. A Bíblia é uma palavra eterna. Portanto, de Gênesis a Apocalipse, embora dentro de uma consideração fria, pode até ser histórica, pode até ser momentânea, relacionado ao tempo. No entanto, uma vez aplicada dentro da realidade espiritual, ela é atemporal. Por quê? Porque ela alcança todos nós em todas as eras. Ela serviu no momento em que Jesus viveu na Terra, ela serviu 200 anos depois, serviu 1000 anos depois e serve até hoje, no século 21, praticamente 2000 anos depois. Ela é viva e eficaz, porque é a palavra do Deus vivo e verdadeira. Não é palavra de homens, é palavra do próprio Deus. Amém. Quem sabe, a Bíblia foi escrita, toda ela levou 1600 anos para ser escrita. Desde o Pentateuco, que foi escrito por Moisés, os 5 primeiros livros da Bíblia, até o último livro da Bíblia, que é Apocalipse, escrito por João.
Levou-se 1.600 anos, 40 autores, não é isso? Nós acabamos de estudar isso essa semana passada, né? E, inclusive até as irmãs também têm estudado essa questão. Por que é importante nós sabermos disso? Porque dentro de uma explicação tão vasta, por exemplo, nós lemos vários livros. Eu gosto de ler livros do autor, que às vezes é mais inspirado, escreve livros grossos. Tem autores que escrevem compêndios, mas ele é temporal. Ele é aquilo naquele momento. Mas quando chega o momento, já não serve mais, porque já passou. Eu pergunto, quem vai usar um livro de matemática dos anos 50? Você vai usar? Ela serviu para os anos 50, até então era aquilo, mas a matemática evoluiu. E hoje existem muitas outras coisas, física, mesmo geografia, mesmo história, na verdade. No entanto, a Bíblia, glória a Deus, a Bíblia, ela nunca se desatualiza. A palavra de Deus é sempre viva e eficaz. E qual que é a nossa referência como povo de Deus? A nossa referência como povo de Deus, para dizer mais especificamente, como filhos de Deus, e para ser mais especificamente, como membros do corpo de Cristo que nós somos, e para ser mais especificamente, como redimidos pelo sangue de Cristo, nossa referência única deve ser a palavra de Deus. Única. Mais nada. Qualquer outra referência que a gente agregue à nossa vida cristã, ela é considerada pela palavra de Deus fermento. E o fermento leveda toda a massa. E o fermento estraga toda a essência. Infelizmente, na vida cristã, dentro do povo de Deus, ao longo dos séculos, já no primeiro século dos apóstolos, já entrou muita coisa como fermento que começou a degradar a essência da palavra. E com isso nós podemos ver em 1 Timóteo capítulo 3, quem tem a Bíblia, por favor, acompanhe a Bíblia física ou a Bíblia virtual, não há problema. Eu gostaria que todos, por favor, vocês tenham a referência na Bíblia, não apenas me escutem, por favor, tá bom? Abram suas Bíblias e acompanhem. Se possível, anotem para depois vocês poderem rever. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 a 16. Antes de falar os versículos, eu quero mencionar a vocês, irmãos, que por que Paulo escreveu 1 Timóteo e 2 Timóteo? Há 3 livros na Bíblia escritos por Paulo, que foi 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. Esses 3 livros foram escritos no final do ministério do apóstolo Paulo na terra. E ele escreveu num momento bastante crítico da história da igreja, do povo de Deus. Veja bem, isso foi mais ou menos nos anos 60 depois de Cristo, entre 60 e 67. Paulo foi martirizado no ano 67 depois de Cristo. Jesus morreu no ano 33 depois de Cristo. Correto? Então, se você for considerar, 30 anos depois, a igreja já estava entrando em degradação. E o que é degradação? É todo ensino, toda filosofia, toda ideia humana que está ligado à cultura, está ligado ao modo de vida das pessoas, das nações, das religiões que existiam na época, tudo isso se incorporou para dentro da igreja, de maneira muito sutil. Mas interessante que as pessoas, elas recebiam Jesus, elas entregavam suas vidas a Jesus, elas tinham um novo nascimento, mas carregando com tudo aquilo que eles tinham no novo nascimento, as suas culturas e tradições do passado. Trazendo para dentro do convívio da igreja, que deveria ser somente o que o Senhor determina na sua palavra. E a história, ela se repete. Nós não fugimos deste perfil. Então, Timóteo foi enviado por Paulo para uma das igrejas mais complicadas da época, a igreja em Éfeso. A igreja em Éfeso é uma igreja ali
na região da Grécia, uma igreja composta por gente altamente intelectual, por pessoas que conheciam muito da cultura, muito da arte, pessoas que tinham um conhecimento humano elevadíssimo. E o que acontece? Dentro da igreja em Éfeso, a degradação era devido ao fato de que estavam trazendo esses ensinamentos de fora da palavra de Deus para dentro do convívio do povo de Deus. Daí, Paulo, então, envia Timóteo para poder, então, ajudá-los a que não vivam dessa maneira, para que a igreja não entre em degradação e não siga na degradação. Você sabe, irmãos, nós todos trouxemos comidas aqui, tá? Graças a Deus, daqui a pouco vamos ter um banquete. Agradecemos a todos que trouxeram. Só que vocês sabem, tem coisas que se você não coloca na geladeira, o que vai acontecer? Vai fermentar, vai estragar, e aí quem comer vai passar mal. Mas você, quando preparou, você não preparou para ninguém passar assim mal. Você preparou com todo cuidado. No entanto, no trajeto ou no clima, entrou algum outro elemento que você não queria, que você talvez não quisesse e contaminou o que você preparou. Espiritualmente, não foge disso. O que o Senhor Jesus preparou, o que Deus preparou para nós na sua palavra, ela é pura. Ela é 100% pura. Ela sai do trono, da fonte pura. Mas o problema é que quando chega até o homem, passa por muitos canais. E se esses canais não são limpos, puros, vai chegar no destino final contaminado. E isso diz respeito, irmãos, a todos nós que estamos aqui, inclusive eu. Não é o fato de que, eu falo a palavra de Deus, está tudo bem. A questão é, o meu canal está limpo para transmitir a palavra de Deus como deve ser. Na hora que eu recebo, passa por mim, e chegar na pessoa, ela chega de que maneira? Ela passa por mim. Eu aprendi as lições, os princípios que a Bíblia determina para que quando chega na ponta, chegue tão puro quanto passou por mim quando chegou a mim. Essa é uma preocupação que o apóstolo Paulo já tinha desde a época do primeiro século da igreja, que deveria ser uma igreja, imagina, 30 anos depois que Jesus havia morto e ressuscitado. A igreja estabelecida em Jerusalém, imediatamente, tantas coisas maravilhosas, mas você sabe, pouquíssimo depois, alguns anos depois, vários fariseus, saduceus que pertenciam à religião judaica, se convertiam, mas a Bíblia é muito preciosa. Quando ela fala, ela deixa detalhes. Ela não é uma coisa, a palavra de Deus não foge aos seus detalhes. E falava assim, e muitos zelosos da lei se entregavam ao Senhor, mas continuavam zelosos da lei. Eu pergunto, Jesus veio cumprir a lei, e Jesus, depois que cumpriu a lei, ele determina que a lei continue, ou a lei termina e a graça começa? A lei termina e a graça começa. Na cruz, não existe mais lei, porque homem nenhum pode cumprir a lei, mas Jesus, como homem e Deus ao mesmo tempo, ele veio cumprir toda a lei por nós. Para poder, então, fechar esta era da lei e introduzir uma nova etapa, que é a etapa da graça. E a graça não exige de você nem de mim para que façamos nada para Deus, porque em Cristo Jesus tudo foi feito. Amém. Mas os judeus se convertiam a Jesus, no entanto, traziam consigo as suas práticas da lei. E a igreja em Jerusalém, em tão pouco tempo, já se degrada, porque começam a sair pregando, dizendo, além de crer em Jesus, precisa circuncidar-se, para que seja salvo. E Jesus não havia determinado isso. Então, vocês percebam que não podemos ser tão simplistas e tão
como fala, tão superficial para dizer, puxa, creio em Jesus, maravilha. Sim, a questão é, eu creio em Jesus, mas o que eu carrego para dentro do convívio da igreja, que deve ser santa e só de Deus. Entenderam? Então, agora sim, Timóteo, enviado para Éfeso, Tito, enviado para Creta, para fazer a mesma coisa. Ajudar a corrigir quem? Os líderes da igreja. Às vezes a gente fala assim, líder da igreja não pode ser tocado, não pode ser tocado. Se estiver com desvio, tem que ser ajudado. Goste ou não goste. Infelizmente, hoje se planta uma questão, não toque no ungido de Deus, não toque em nome de Deus, calma aí. A palavra diz claramente, essa questão de não tocar no ungido de Deus, não tocar no nome de Deus, isso é do Velho Testamento. Porque no Novo Testamento, Paulo falava claramente, se existir alguma denúncia contra um presbítero, que seja com testemunho de 2 ou 3. Então, ninguém é infalível. Certo? Aquele servo de Deus que fala assim, não me toquem, quem tocar em mim vai tocar em Deus, desculpe, ele está totalmente numa falsidade. Não existe isso. Porque nós todos somos seres humanos, nós todos somos passíveis de erro, e quem que vai nos ajudar a poder avançar? São os membros do corpo de Cristo. Eu preciso de você, você precisa de mim, e nós precisamos nos ajudar mutuamente. O fato de eu estar falando aqui não quer dizer que eu sou melhor que ninguém. Não, ninguém é melhor que ninguém. Nós todos temos nossas falhas. Temos também o quê? Temos também as nossas virtudes. Pelas virtudes, louvado seja o Senhor. Mas pelas falhas, todos temos que reconhecer. Precisamos ser ajudados. Eu poderia, como um bom pai de família, dentro da educação que eu tive, eu sou brasileiro nascido, né? Se você perguntar que cor meu coração, é verde e amarelo. Embora eu tenha a cara de chinês, tá? Eu tenho costume chinês. E de acordo com os hábitos chineses, não é admissível que o filho, a filha, levante a voz contra o pai. Tá? Levantou a voz contra o pai, é levado, né? Pá. Na verdade, eu creio que isso aí é o mínimo que tem que acontecer. Não é só na cultura chinesa. Isso é uma questão de cultura. A cultura não, é uma questão de virtude. É uma questão de educação. Honra teu pai e tua mãe e o que diz? E serão prolongados seus dias. Honrar pai e mãe é honrar Deus. Porque a honra é a nossa origem, tá certo? Amém? Muito bem. Se eu quisesse, de repente a Débora, minha filha, que é mais nova, fala alguma coisa. Pai, você está errado nesse ponto. Desculpe, não, fica com a boca calada aqui, seu pai. Eu não ouço nada. Eu poderia fazer isso, certo? Mas louvado seja Deus que, como a gente aprende na palavra, que é para a gente praticar e não apenas ouvir na teoria, nesse momento fala assim, filho, obrigado por me ajudar. Eu não havia visto que eu estava errando neste ponto. Obrigado. Nós temos que ser humildes para receber ajuda e receber também, até mesmo, reprimenda e exortação dos membros do corpo de Cristo. Sabe por que muitas vezes a igreja não consegue ser edificada? Por que às vezes fica tanto com tititi? Porque nós não somos devidamente humildes para dizer, Senhor, eu preciso de todos os irmãos. Porque eu não vejo às vezes o que os irmãos veem. Nós temos que aprender a nos humilhar, dizer, obrigado, irmão, por ver. É como dizer assim, obrigado por me livrar de cair no buraco tal, ou ser atropelado ali. Entende o que eu quero dizer? Isso tem tudo a ver com o quê? Tem tudo a ver com a natureza da igreja, que é o corpo de Cristo, que é a vida de Deus, que precisa reinar no nosso meio. Então, Tito e Timóteo foram essas duas pessoas para ajudar essas igrejas lá. Então, agora sim, segundo 1 Timóteo 3, versículo 14, Paulo fala para Timóteo, escrevo-te essas coisas esperando ir ver-te em breve, para que se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Aqui nós vemos que
A igreja, ela é a casa de quem? Casa do Deus vivo. Ela é a casa do Deus vivo. A igreja tem dono. A igreja tem dono. A igreja tem uma cabeça. E essa cabeça é o Deus vivo. Essa cabeça é Cristo. Se é a casa do Deus vivo, Paulo fala claramente aqui, eu vou te orientar, Timóteo, para que você fique ciente de como proceder na casa de Deus. Em outras palavras, não é de qualquer maneira. Primeiro, porque não é minha casa. É a casa de Deus. Por um lado, é minha casa? Sim. Mas, mais que tudo, é a casa de Deus. Às vezes a gente fala para os filhos assim, enquanto na minha casa, existe uma regra aqui dentro de casa, que é dos seus pais. Depois que você sair de casa, você vai ter as suas regras na sua casa. Concorda, não? Isso deve ser assim. Então, enquanto vivendo no perto dos pais, existe uma regra dos pais, na casa. Depois que sai da casa dos pais, aí tem a sua própria casa, ele vai estabelecer suas próprias regras. A casa de Deus, ela tem as suas regras. Ela tem o seu procedimento. Então, Paulo deixou muito claro para Timóteo, você tem que estar ciente de como proceder na casa de Deus para ajudar a igreja onde você está, para que proceda também conforme deve ser proceder na casa de Deus. Que é o quê? Primeiro, que é a coluna e a base da verdade. O que precisa reinar na igreja é a verdade. E quem é a verdade? A verdade é Cristo. Jesus disse claramente em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus disse em João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, a igreja é o lugar de Cristo como a verdade. Na igreja, que é a casa de Deus, somente Cristo precisa ser exaltado. Por isso eu louvo muito a Deus, até pelos cânticos que nós cantamos hoje, começando a mostrar que o nome para ser exaltado na igreja é unicamente o nome de Cristo. Sinais de degradação da igreja é quando outros nomes passam a ser exaltados ou considerados, sejam nomes de servo de Deus ou a ser chamados ministro de Deus. Quando isso acontece, é sinal claro de degradação. Por quê? No momento em que você entra numa congregação, pode ser até muito bonita, muito legal, mas você percebe que certa pessoa, ou certo ministro, ou certo ministério está sendo exaltado, pode saber, sinal de degradação. Porque na Bíblia não há ministério nenhum que foi exaltado, mesmo dos apóstolos, mas apenas o ministério de Cristo Jesus. Eu louvo a Deus porque dentro da realidade em que nós vivemos, procuramos combater isso muito sério. No nosso meio, nós evitamos de que qualquer pessoa receba qualquer tipo de elogio, qualquer tipo de exaltação. Né? Quando alguém começa a falar alguma coisa de mim, né? Lá, fala, por favor, para aí. Nós não somos nada, somos apenas servos. Por quê? Nós precisamos ser aqueles que exaltam unicamente a pessoa de Cristo. Somente a pessoa de Cristo. Paulo mesmo, quando falou aos coríntios, quando eles queriam, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. Cada um tinha a sua preferência, não é? E no final, o que Paulo falou? Falou assim, quem é Paulo? Quem é Paulo? Apolo? Nada. Apenas ministros que vos servem. Até mesmo o apóstolo Paulo, ele fugiu de todo tipo de exaltação. Então, numa igreja verdadeiramente conforme o proceder do Deus vivo, conforme o proceder da casa de Deus, nós precisamos unicamente exaltar a pessoa de Cristo. A igreja como baluarte e como coluna da verdade. E o que acontecia na época, então? Veja bem, isso aqui já era no final, mais ou menos, anos 60 depois de Cristo. Vem o apóstolo João depois, já Paulo havia morrido,
Vem o apóstolo João depois, nos anos 90, ele que estava no exílio, certo? Na ilha de Patmos, como é dito ali em Apocalipse capítulo 1, volta do exílio e vai visitar qual que é a primeira igreja que ele pisa? Éfeso. Ele volta para Éfeso. Para quê? Para restaurar o que estava entrando em degradação. Irmãos e irmãs, o que eu quero mostrar para vocês é que o princípio da degradação da igreja, ela já veio desde o primeiro século e ela continua até os dias de hoje. Só que existe uma questão. Deus, em toda a era da sua igreja, ele sempre procurou levantar um grupo de pessoas que fugissem da degradação. Saíssem do processo de degradação. Sair do processo de degradação não basta apenas uma questão exterior. Nós temos que rogar ao Senhor e buscar ao Senhor, que o Senhor tire de nós toda degradação interna. Como disse, não há nenhum de nós aqui, nem eu, nenhum de nós aqui sentado, que não tem elemento de degradação. Uma vez que você tem um velho homem, já tem o elemento da degradação. Existe uma linha em que certos servos de Deus pregam que uma vez que você foi salvo, você não peca mais. Esse é um grande erro. Esse é um ponto de degradação dos mais sérios. Porque na hora que você, entre aspas, é livre da responsabilidade de pecar, então, eu pergunto, como é que a gente estará, como diz assim, estamos prontos então para ser arrebatados? A natureza do pecado continua em nós. Porque se fosse assim, o apóstolo Paulo não teria falado em Colossenses, fazer morrer a vossa natureza terrena? O apóstolo Paulo não teria falado em Efésios, despojai-vos do velho homem? Entende? Então, mostra claramente que o engano está em nós ainda. E o elemento da degradação está em nós. Mas o que o Senhor deseja? Se o Senhor Jesus, dentro da sua palavra profética, no bom sentido, ele falou assim, ele falou que eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Em Mateus 16, ele falou isso. Essa profecia vai se cumprir. E ela está se cumprindo. Só que o que eu e você precisamos buscar é, Senhor, que cumpra-se em nós, o Senhor poder encontrar em nós o seu povo que procure viver na mais alta pureza da sua palavra, vivendo a igreja como ela deve ser vivida. Na nossa realidade do dia a dia atual. Hoje tem tantas coisas que também contaminam a igreja. Hoje, para que muitas pessoas sejam atraídas, quantas coisas têm que ser feitas para poder atrair a atenção das pessoas? O mundanismo tem entrado para dentro da igreja. Métodos humanos, até mesmo métodos de convencimento chamado coaching, já ouviu falar ou não? Coaching que se dá em empresas, aí vem o pastor coaching, não é? Para poder fazer o coaching, de poder movimentar, motivação. Eu pergunto, se Cristo não te motiva, nada mais vai te motivar. Eu estou aqui motivado por Cristo. Amém. Chova o que chover, aconteça o que acontecer. Não chova o que chover no ditado, chova canivete, não. Eu estou aqui atraído por Cristo. Amém. E não por outras coisas. Muitas pessoas hoje buscam Jesus para cura, buscam Jesus por prosperidade, buscam Jesus por bem-estar material, buscam Jesus por paz humana, buscam Jesus por tranquilidade. Jesus dá tudo isso. Mas Jesus, mais que isso, ele quer que você o tenha. A ele, mais do que tudo isso. Nós sejamos os que busquem a ele que por nós morreu e ressuscitou, do que propriamente do que ele pode fazer e dar a nós. Nossas orações, muitas vezes, não sei se eu falei isso da outra vez aqui, um ano atrás, não lembro, também, talvez acho que nem vocês vão lembrar.
Nossas orações estão repletas de pedidos que, na sua maioria, são coisas físicas. Onde estão nossas orações? Em que eu e você oramos pela nossa saúde espiritual, pelo seu progresso espiritual, pelo seu amor mais por Deus, pela sua consagração mais pelas coisas espirituais. Mas, da nossa boca sai muito fácil. Senhor, me dá uma boa saúde. Me dá, Senhor, meu emprego. Não que não devamos orar, entendo bem. Não estou condenando isso, mas estou querendo ajudar vocês, irmãos. Nós aqui todos, inclusive eu. Nossa oração tem que ser, primeiro, o padrão que Jesus estabeleceu na sua palavra com respeito a como deveis orar. Primeira coisa, temos que colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Okay. Jesus, quando orou, vamos lá para a oração de Jesus? Todo mundo conhece até de cor. Desculpe, até hoje eu não sei o Pai Nosso de cor. Porque eu não... Mateus 6, né? Versículo 9. Mateus 6, 9. Portanto, vós orareis assim. Aqui não é para nós repetirmos. Infelizmente, o que acontece na tradição é, vamos orar o Pai Nosso, como se fosse a oração para repetir. Não é que Jesus quer que a gente repita. Jesus mesmo falou que as vãs repetições para nada são. Entende? Nós temos que tomar muito cuidado que a tradição e a religião ao longo dos anos estragou o povo de Deus para fazer vãs repetições. Pega a palavra de alguém, eu vou fazer essa oração aqui para repetir. Não é aquela palavra que vai fazer diferença. A oração para Deus, ela tem que vir do nosso coração, tem que vir da nossa sinceridade com o Senhor. As palavras que o próprio Espírito coloca dentro de você e de mim. Amém. E não palavras repetidas, orações feitas. Temos que tomar cuidado com isso. Apenas às vezes você suspirar, Senhor, olha só a oração do fariseu. Ó, Senhor, tu sabes que eu jejuo quantas vezes, né? 3 vezes. 3 vezes, né? Não, eu oro 3 vezes, jejuo 2 vezes por semana, não sei, não estou lembrando muito bem, não é? E tal, ele se gabou. Mas qual a oração que subiu até os ouvidos do Senhor Jesus? Senhor, tem misericórdia de mim, sou pecador. Só isso. Só isso. Jesus não está atrás de grandes orações, não está atrás de grandes, como fala, grandes composições oratórias. Jesus quer orações sinceras do coração. Então, quando ele ensina essa oração aqui, ele ensina o princípio da oração. Nós, como povo de Deus, se somos povo de Deus, quem é povo de Deus, levante a mão. Amém. Quem se sente filho de Deus, levante a mão. Amém. Muito bem. Se você é filho de Deus, eu sou filho de Deus, somos da casa de Deus, então nós temos que nos preocupar primeiramente com as coisas da casa de Deus. E as coisas da nossa casa, conforme a palavra nos diz, elas serão acrescentadas. Isso é promessa. Não é hipótese. É promessa. Cuidemos do reino de Deus em primeiro lugar, ou seja, da parte espiritual da nossa vida, e as coisas serão acrescentadas. Mas o Senhor quer que nós oremos por todas as coisas, sim. Ele não quer que nós oremos apenas pelas coisas grandes. Ele quer que nós oremos também nas coisas pequenas. Porque Ele ama quando eu e você temos total dependência dEle. Amém. Porque foi Ele que nos fez, dEle somos, foi Ele que nos comprou, a Ele pertencemos. Correto ou não? Você se sente um escravo de Cristo? Não. Eu me sinto um escravo de Cristo. A Bíblia diz claramente que nós somos servos do Senhor. Mas a palavra também diz escravo. Paulo era escravo de Jesus Cristo. Escravo, sim. Antes você e eu era escravo do pecado. Hoje nós somos escravos de Jesus, mas não no sentido de opressão. Pelo contrário, no sentido de que o Senhor é o nosso dono. Ele pagou o preço por nós. Tá certo? É nesse sentido aí. Paulo falou, sou prisioneiro de Jesus. Significa, não tenho a liberdade de fazer o que eu quero.
Por isso que dentro da casa de Deus, irmãos e irmãs, nós não temos a liberdade de fazer o que nós queremos. Mas, infelizmente, muitos não têm essa percepção e fazem o que querem. Não voltam para a palavra, porque não conhecem a palavra, ou pensam conhecer, mas não querem vivê-la. Então, na oração do Senhor Jesus, no princípio, é muito claro. Primeira coisa, Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Significa que na nossa vida, toda a nossa vida, primeira coisa, que o nome de Deus seja santificado no nosso viver. Amém. O que significa isso? Que acima de qualquer outra coisa, o nome do Senhor tem que estar no topo. Amém. Tem que estar no controle e no governo de nossas vidas. Amém. Como nós cantamos neste cântico sobre eu invoco o nome Cristo, não é? Teu nome é força, teu nome é cura, tu és meu sol. E te pergunto, todos vocês conhecem a palavra, onde que diz a Bíblia que não há outro nome que mereça ser invocado, mereça ser confessado? O nome que está acima de todo nome, onde está escrito isso? Quem pode mencionar? Filipenses 2. Pode abrir, por favor? Deixa marcado Mateus, tá? Por favor. Deixa marcado Mateus. Filipenses 2, versículo... Eu vou ler do 5 em diante. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. 7. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Veja bem, deixa aqui, ele só descendo. Sai do trono, vai descendo, até a pior condição humana, que é a morte de cruz. Para quem não sabe, a cruz era a pior morte naquela época, era a cruz era a morte mais vergonhosa para um criminoso. E Jesus foi considerado um criminoso. Sendo que Jesus não foi. Mas para cumprir-se Isaías capítulo 53, que ele tinha que ser contado entre os transgressores, ele foi considerado um criminoso sem ser. E morreu a pior morte que poderia se dizer na época. A morte mais sofrida e mais vergonhosa. A morte de cruz. Ele teve que descer até onde nenhum ser humano desceria. Por quê? Você considera todo o trajeto de Jesus lá do trono até a morte de cruz. Uma descida bastante íngreme. Mas, para poder subir agora para uma subida suprema que ninguém mais pode subir, que foi exatamente o que aconteceu aqui depois da sua morte. Versículo 9. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Então, qual que é o nome que está acima de todo nome? O nome de Jesus. Vamos dizer Jesus. É o nome que está acima de todo nome. Não tenha vergonha, irmão, irmã, de confessar o nome de Jesus. Não tenha vergonha de invocar o nome de Jesus. Porque é o nome que está acima de todo nome. Não é o nome de Deus. Entenda bem o que estou dizendo aqui, tá? Deus é o Deus Supremo. Mas aqui existe um nome que foi dado para nós, seres humanos, considerarmos o nome que está acima de todo nome, que Deus o exaltou assim, não foi ele. Jesus, o nome que está acima de todo nome. Então, nós não temos vergonha de professarmos o nome de Jesus. É o nome que está acima de todo nome, ainda mais, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, você falar Jesus é o Senhor, você confessar com a sua língua, Senhor Jesus, você falar da sua boca, Jesus, você precisa ver que
é para a nossa língua confessar. Muita gente fala assim, mas eu penso no coração. Aqui não fala para pensar no coração. Aqui fala para a língua confessar. Sabe por que língua confessar? Para que você claramente se identifique diante de todos que você pertence a Ele. E que Ele é o seu Senhor. Ele é aquele que governa a sua vida. Ele é seu e você é dele. Porque Ele morreu por nós, pagou um preço por nós, preço inestimável de sangue. Então, voltando para Mateus, santificado seja o teu nome, o nome do Pai, claramente, né? O nome de Deus seja santificado, e nós sabemos que Jesus também é Deus. No final, nós temos aqui claramente a Trindade, o Deus triuno, o Pai, o Filho e o Espírito, tendo o nome exaltado acima de todo nome, santificado em nossas vidas. 10. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Quando diz venha o teu reino, essa palavra reino, se você for procurar no grego, significa governo, domínio. Correto? Então, é clamar na nossa oração, Senhor, venha o teu governo sobre a minha vida. Venha o teu governo sobre a minha casa. Venha o teu governo sobre os meus negócios. Venha o teu governo sobre o meu serviço ao Senhor. Venha o teu governo sobre cada área da minha vida. Agora vou dizer uma coisa. Quando nós não temos o governo de Deus, nós que somos de Deus, nossa vida entra em um caos. Para as pessoas do mundo que não conhecem o Deus, eles não precisam clamar pelo governo de Deus, porque eles já são escravos de Satanás, como nós éramos também. Concorda ou não? Sim. Nós éramos escravos de Satanás. Eles não têm que clamar. Por isso nós temos que pregar o Evangelho. Sabe o que é pregar o Evangelho? Pregar o Evangelho é levar o governo de Deus às pessoas. Amém. O dia que você se rendeu a Jesus, você não se rendeu apenas, que bom, eu vou ser agora um cristão, um bom crente. Não, você se rendeu para ser governado agora por aquele que te criou. Amém. E por aquele que, mais que isso, deu a sua vida por você. Uma vez que o governo é bem feito por alguém que sabe governar, o povo fica feliz. Não tem aquele versículo que todo mundo gosta de colocar atrás do carro? Feliz é a nação. É bonito, mas pouco vivido. Todo mundo ora, Deus vem governar a nossa nação. Mas ele fala, governar a nação se eu não consigo nem governar a sua vida? Você quer que troque de governo para governar a nação? Mas você não se submete ao meu governo. E se vem ao teu reino, não se aplica a você? Como é que você quer que se aplique à nação? Um governante não vai mudar nada se a nação, nós que somos povo de Deus, não mudarmos. Nós somos aqui em torno de 50 pessoas. 50 pessoas governadas por Deus, de verdade, vem o teu reino. Pode saber, isso vai causar um impacto muito grande lá fora. Amém. Governados por Deus. Amém. Agora, ser governado por Deus significa que eu e você precisamos nos submeter aos procedimentos da casa de Deus. Existe um governo. Um dia desse eu estava no avião, não sei qual era o voo. De repente eu vejo sair uma mulher da cabine. Nada contra mulheres, hein? Por favor. Quatro tracinhos aqui. Falei, ela é pilota. Ela é pilota. Aí deu ali todas as coisas, né? Eu falei assim, puxa vida, hoje eu vou ter o avião governado por uma pilota. Eu estava em paz, tranquila. Talvez alguns não ficariam. Não, mulher governando, não. Tem nada a ver. Mas eu pergunto, quantas notícias vocês já ouviram falar de pilotos que chegaram bêbado na cabine e vão pilotar bêbado? Você vai se entregar
aquele avião? Eu, com certeza, falaria, por favor, troca a passagem. Ah, vai ter multa. Multa, eu pago a multa nesse avião. Não sou. Sob o governo de Cristo, haverá algum problema na sua vida? Não. Você tem certeza disso que não? Absoluta. Então, por que às vezes a gente toma decisão ainda sem ele? Por que muitas vezes ainda a gente toma decisão sem ele? Sabe por quê? Aí eu vou dizer. Porque o elemento da degradação está em nós. O elemento da degradação chama-se independência de Deus. Satanás, ele, na sua natureza caída, que ele é, e no velho homem que ele trabalhou e degradou, né? Nosso ser foi degradado pelo pecado, entrou dentro de nós um fator chamado independência. Quando nós não dependemos de Deus em todas as coisas, são sinais claros de que estamos sujeitos à degradação. Mas se você e eu aprendemos a, em todas as coisas, entregarmos ao Senhor em oração e falar, Senhor, governe, por favor, cada setor da minha vida. E uma vez que você entregue ao Senhor, na oração, o governo, eu e você vamos ter alguma ansiedade? Não. Como é que diz o hino aqui, que nós cantamos? O 3? Quero invocar o nome Cristo sobre a ansiedade e o medo atrás. Quando você entra em ansiedade, o que significa ansiedade? Você não tem a quem se agarrar. Você está inseguro. Sabe por que está inseguro? Que Cristo não está ali. Ah, mas eu tenho Cristo. Você tem, mas você não está aplicando. Eu sou filho de Deus, mas que não busca a Deus. Basta ser filho de Deus? Não. Você precisa buscar e crer. Eu e você precisamos buscar e crer. Estão de acordo comigo? Quero invocar o nome Cristo sobre a ansiedade e o medo atroz. Hoje o mundo traz muita ansiedade. O mundo traz muita ansiedade. Mais que tudo isso que o mundo traz, é exatamente o que Satanás traz. Porque Satanás, ele é o que tem o pavor da morte. Ele tem o dono. Ele é o dono do medo. E ele vai amedrontar todas as pessoas com o medo. E com medo ele controla. Todas as coisas que acontecem neste mundo hoje, se olhando para a sociedade hoje, você se sente seguro na sociedade atual? Nós moramos na Suíça, um país considerado dos mais estáveis do mundo. Ele ainda é estável como era 20 anos atrás? Quem mora aqui há mais de 30 anos? Levante a mão. Quem nasceu aqui na Suíça? Eric, você que nasceu aqui, olhando para a Suíça de hoje é a mesma de anos atrás? Não. Ela perdeu a estabilidade? Está perdendo? Sim. Um país, Europa, sempre considerado o primeiro mundo, e é. Hoje, olha a situação que está. Onde está a estabilidade? Então, irmãos e irmãs, vamos aprender a sair da utopia e do engano que este mundo pode ser estável algum dia. Nunca será estável. Porque não tem Cristo, nunca será estável. O mundo hoje não, desde a época já do Senhor Jesus, até mesmo antes, Jesus falou, o apóstolo João falou claramente, o mundo ele jaz no maligno. Jesus falou claramente, o príncipe deste mundo, vai ficar muito quente não, gente? Não vai bastante. Ah, tá bom. Ah, tá com frio, perdão. Eu tô com calor aqui. Então, irmãos e irmãs, eu faço essa palavra de advertência a todos, para mim também. Não acredite que esse mundo vai ser estável. Não vai estabilizar. Não vai estabilizar. As coisas vão se desestabilizar cada dia mais. Vai chegar um momento, entre aspas, que parece que vai ser estável. Isso profeticamente?
se refere à véspera da grande tribulação. 3 anos e meio de estabilidade aparente. É o momento que muita gente vai ser pego de surpresa, até mesmo os filhos de Deus. Então, já advirto aqui, de acordo com a palavra de Deus, o mundo nunca vai ser estável e nunca vai conseguir ser estável pela palavra da Bíblia. Primeiro, porque o mundo, o Senhor vai estabelecer novos céus e nova terra. Aleluia. O reino de justiça ainda não chegou. Ele vai vir para estabelecer um reino de justiça e de glória. Isso será no reino de Cristo. Correto? Então, este mundo não vai melhorar. Você pode votar em quem quiser. Você pode votar em quem quiser. Pode votar no partido que quiser. Pode votar no homem que quiser. Não haverá estabilidade. Porque o mundo jaz no maligno. Então, se você e eu tiramos a esperança disso, nós vamos jogar a esperança unicamente numa pessoa. O Senhor Jesus. Amém. Por quê? Porque somente Ele, que a todas as coisas conhece, porque Ele é o próprio Deus. E, na verdade, toda a autoridade está hoje nas suas mãos. O Senhor Jesus, quando ressuscitou, falou em Mateus 28, toda a autoridade dos céus e da terra me foi dada. Satanás tem o seu controle, a sua autoridade, mas está debaixo da suprema autoridade, que é a autoridade de Cristo. Então eu pergunto, não é melhor, irmãos e irmãs, nós no dia a dia aprendermos a orar? Senhor, venha o teu reino sobre a minha vida em cada detalhe dela. Venha meu reino, venha o teu reino, Senhor, teu governo sobre cada aspecto do meu viver. Não se desespere. Não entre em ansiedade. Aprenda a entregar tudo em oração ao Senhor. E uma vez que você entrega, você precisa abrir mão. Não ficar ali, entrego, né? Vou entregar. Senhor, eu te entrego, Senhor, as minhas preocupações. Eu te entrego, Senhor. Eu te entrego. Senhor, então larga. Se você entrega, larga. Você crê que eu posso fazer, então entrega. Isso é ver o reino de Deus sobre nossas vidas. Concorda? Amém. Mesmo que vocês não concordem, assim é. Depois de você trazer o reino de Deus sobre a sua vida, sobre o governo de Deus sobre a sua vida, sobre a nossa vida, né? Quando você santifica o nome do Senhor, traz o reino, o governo dele sobre as nossas vidas. Versículo 11 e 12 fala, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. São as coisas materiais que nós podemos pedir. O Senhor vai cuidar de nós. Eu já passei fome. Eu já passei necessidade. Mas, graças a Deus, estou aqui. Todos nós passamos por dificuldades, sim ou não? Sim. Se nós perguntarmos aqui, muita gente vai falar de dificuldades. Especialmente, vamos colocar nós que viemos de outro continente, né? Estivemos aqui. Quantas coisas nós já passamos? Mas o Senhor, porque nos escolheu, porque somos dele, nunca nos deixou Aleluia. Na mão ou nos abandonou. Porque nós somos dele. Ele sempre vai nos dar o pão nosso de cada dia. Então, o versículo 12, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Significa o nosso relacionamento com os irmãos, né? Aprender, de fato, no reino de Deus, quando tem um governo de Deus, não existe eu e você, só existe Cristo. Então, assim como Cristo me perdoou, o Senhor falou em Efésios, perdoai-vos também uns aos outros. Quando eu não perdoo o irmão, eu não perdoo minha irmã, não perdoo meu cônjuge, não perdoo meu filho. Desculpe, mas às vezes a gente se sente melhor que Cristo, né? Cristo perdoou seus inimigos. Nós precisamos aprender a viver Cristo no nosso dia a dia. Não é imitar Cristo no sentido, vou imitar, a Bíblia diz assim de Cristo, vou imitar. Não, viver a vida dele que já está em mim e em você. Permitir que essa vida se desenvolva. Ela precisa desabrochar. Ela tem que ser desenvolvida, a vida de Cristo em você e em mim. Isso chama-se crescimento. Chama-se crescimento, maturidade espiritual. Daí no 13 fala, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Por quê? Porque
Jesus sabe que nós ainda vivemos nessa terra. Qual foi a oração dele em João 17? Não os peço que os tire do mundo, mas que os guardes do mal. Ele sabia que o mal está. Nós queremos que o Senhor tire o mal. O Senhor fala, não vou tirar do mundo, o mal está aí. Mas eu quero que eles aprendam a se guardar do mal. Né? Nós temos que nos guardar do mal. Por um lado, o Senhor nos guarda, mas nós também temos que nos guardar. Quando Paulo falou para Timóteo, com respeito às situações das paixões da mocidade, Paulo não disse, enfrenta, vai em nome de Cristo, enfrenta as paixões da mocidade. Não, sabe o que ele falou? Foge, outro sim, das paixões da mocidade. Foge. Às vezes nós espiritualizamos demais as coisas, querendo enfrentar tudo. Tem coisas que nós temos que fugir, sair, se apartar. Embora nós tenhamos toda a autoridade, mas a palavra mostra claramente. Nós temos que fugir. Paulo falou, foge, outro sim, das paixões da mocidade. E como que você vai se guardar? Ele fala, busque com de coração puro, segue, isso está em 2 Timóteo capítulo 2, segue a fé, a justiça, a paz e o amor, com os que de coração puro invocam o nome do Senhor. Sabe o que significa isso? Não enfrente sozinho a sua vida cristã. Você precisa do corpo de Cristo. Às vezes nós sofremos porque nos isolamos. Deus não quer isolamento e não nos chamou para isolamento cristão. Estou sozinho, eu não aguento mais, tanto problema que já passei com tanta gente, quero ficar sozinho no meu canto. Isso não existe no corpo de Cristo. Você e eu não fomos chamados para ficar isolados. É exatamente na edificação juntos e que nós aprendemos a nos moer. Tem um versículo em Provérbios que ontem eu coloquei, falou assim, o ferro com o ferro se afia, né? E assim, um amigo para com o outro, né? Então, significa o seguinte, quanto mais eu convivo com os irmãos, com mais diferentes que sejam, mas se estamos no mesmo corpo, pode ser uma coisa, Deus quer afiar você e afiar o irmão, para que vocês saiam afiadíssimos, não para atacar um ao outro, mas para juntos atacar o inimigo de Deus. Amém? Agora, quando você foge do afiar, você vai ficar cego. Por isso, louvado seja o Senhor pelos irmãos, pela sua multiforme sabedoria em colocar-nos pessoas tão diferentes, de antecedentes tão diferentes um do outro, cultura diferente, nações diferentes, hábitos diferentes. Um gosta de um jeito, outro gosta de outro. Você vai ver, na hora que for servir ali, as opiniões de como servir vai ter muitas. A irmã sabe de um jeito, o cinco deve ser assim, o cinco deve ser assado. Aí eu digo assim, o que importa? Desde que seja servido, tá bom. Por que tem que ser de um jeito e ser de outro? E às vezes, por causa disso, uma briga com a outra. Não é verdade, irmão? Ou eu estou mentindo? Não é? Hoje vocês viram 3 irmãos conduzindo aqui. 3 irmãos conduzindo aqui. Cada um teve o seu jeito, não teve? Não é? O Diogo foi de um jeito. O Geraldo foi do outro. O Adão foi do outro. E eu sou de outro. São 4 pessoas diferentes. Mas, aleluia, os 4 expressando Cristo do mesmo jeito. Não é? Então, qual que é o jeito melhor? Seu ou meu? Nenhum. O jeito é o jeito de Cristo. Se você está em Cristo, é o que importa. Mas eu não gosto do jeito daquele irmão. E o irmão gosta do seu jeito? Então, cuidado, irmãos e irmãs. No nosso proceder na casa de Deus, para a verdadeira edificação. Não seja comandado pelas suas tradições, pelo seu modo de ser, pelo seu modo de pensar. Você precisa colocar tudo isso num lugar primeiro. Cruz de Cristo. Porque depois que você passa tudo isso pela cruz de Cristo, o que sobra do outro lado é só Cristo. A sua opinião, foi embora.
Entende o que eu quero dizer? Amém. Daí, você vai aceitar o irmão e a irmã do jeito que é. Não, entendo bem. Quando digo aceitar do jeito que é, não quer dizer, então pode ficar pecando. Não, não é nesse sentido. Não é nesse sentido. A palavra de Deus é muito clara. Mas é no sentido de todos nós estamos num processo de transformação. Sim ou não? Sim. Quem já está 100% transformado aqui? Ninguém. Então estamos num processo. Estamos desenvolvendo a nossa salvação, que significa transformação. Estamos sendo moldados a Cristo ainda. Louvado seja o Senhor, depois de um ano, né? Amanhã, na verdade, dia 18 forma um ano, né? Que nós temos aqui. Mas tudo bem, um ano. Eu posso dizer que quem se viu há um ano atrás e se vê hoje, eu tenho certeza que houve mais crescimento. Tenho certeza que há mais Cristo que um ano atrás. Isso deve ser ainda muito melhor na próxima vez que nos encontrarmos. Quando olhamos um para o outro, puxa vida, como a irmã Leila está bonita. Não externamente apenas, mas como ela está expressando Cristo. É isso que, essa beleza que nós temos que expressar. Concorda ou não? Que as pessoas vejam Cristo em nós a cada dia. O irmão Dom falou, acho que foi o irmão Dom que falou, que as pessoas, quando elas percebam, ela fala, puxa vida, passou alguém aqui, não é? Diferente. Passou alguém aqui que, né? Deixou um perfume aqui diferente. Dá um testemunho engraçado. Ontem à noite, fui levar algumas coisas para o carro. Quando entro no elevador, eu falo, ué, a Débora passou aqui? Não, porque ela estava lá em casa. Por quê? Era o mesmo perfume que ela usa. Eu falei, uau, Débora passou aqui? Se eu tivesse o olho fechado, eu falei, opa, a Débora está aqui. Porque o perfume que ela usa. Irmãos, dentro da casa de Deus, todos nós precisamos exalar uma coisa só, o perfume de Cristo. Amém? Amém. E é isso que Deus quer. É isso que o Senhor quer nas nossas casas. Com o governo de Deus, nela, como disse nessa música que nós cantamos, no hino 3, em minha família eu clamo o santo nome Cristo. O nome de Cristo sendo exaltado na nossa casa. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Então, a comunhão de hoje, creio que já completou já, quase uma hora, né? Mais de uma hora? Uma hora já, não está na hora de parar. Então, eu deixo essa comunhão com vocês. Perdão se eu falei alguma coisa muito forte. Eu espero que ninguém saia daqui bravo comigo. Amém? Mas espero que essa palavra marque cada um de nós. Nós estamos num período em que a igreja, o Senhor está trazendo a igreja, todo o seu corpo, todo o seu povo, para um período de resgate. Nós precisamos fugir de toda a degradação, externamente e internamente. Nós queremos que o Senhor tenha em nós a sua igreja, de fato, como Ele quer, ataviada e preparada para a sua volta. Assim como Jesus, quando veio a primeira vez, não encontrou nos religiosos o povo para ele vir, mas encontrou num punhado de irmãos, que talvez não enchia nem os 10 dedos da mão, mas foi o que deu a base para que ele voltasse. Perdão, para que ele viesse pela primeira vez. Agora, para ele poder vir a sua segunda vez, para nos buscar, ele precisa encontrar uma base forte entre o seu povo, uma igreja pura, santa, sem defeito e sem mácula. Ele está buscando esse povo. Então, que o Senhor trabalhe em cada um de nós, para que nós saiamos de tudo aquilo que tem elemento de degradação, dentro de nós, fora de nós, e consigamos dar ao Senhor Jesus uma base para dizer, Senhor, conte comigo para restaurar o que tu queres restaurar. Amém? Amém? Amém.